Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista dessa sexta-feira, 21 de maio. Obrigado pela sua companhia. E neste terceiro bloco, nós vamos falar sobre o projeto de lei que permite a atuação dos médicos sem CRM aqui no estado durante a pandemia. Esse projeto de lei foi aprovado pela Assembleia Legislativa e está com o governador Gladson Cameli para ser sancionado ou não pelo governador. O governador disse que deve tratar desse assunto na próxima semana e que deve sancionar o projeto de lei. E para discutir sobre isso, a gente recebe agora o Dr. Guilherme Pulit, ele que é médico e presidente do Sindicato dos Médicos do Acre. Boa tarde, doutor Guilherme, obrigado pela sua presença aqui no Gazeta Entrevista. E já de cara eu pergunto para o senhor qual é a posição do Sindicato dos Médicos. Eu sei que é uma posição que se alinha à posição do CRM, do Conselho Regional de Medicina aqui do Acre, a respeito do assunto. Boa tarde, obrigado pela sua presença. Boa tarde a todos vocês da Gazeta, agradeço o convite em nome de toda a classe médica. Olha, é um assunto muito delicado, mas a nossa posição é muito clara, né? Existe pela nossa legislação, né, federal, existe a exigência de revalidação do diploma, né? Essa revalidação é uma prova que é aplicada por uma instituição específica, né, e que certifica, né, a capacidade do profissional formado no exterior para exercer a medicina no país. Tá? Isso é importante porque os cursos de medicina do exterior, eles não são controlados por uma instituição brasileira, né? Que seria o quê? O MEC, o Ministério da Educação. Então, é muito simples, né, a gente entender a necessidade de certificar, como nós certificamos produtos que entram no país também e que vêm de fora, né? Diversos tipos de atividades que são exercidas lá fora e ao entrar no país precisam passar por essa validação, não só médicos, né? A mesma coisa um brasileiro quando vai exercer a medicina nos Estados Unidos, quando vai exercer a medicina na Europa, quando vai exercer em qualquer outro país do mundo que tenha instituições sólidas, né? Diga-se de passagem, pode ter um lugar ou outro aí que não faça essa exigência, mas é porque não tem o nível o avanço, né, de legislação, de direito, né? Agora, o senhor concorda que a gente precisa de mais processos de revalidação, do Revalida? Com certeza, com certeza. Se eu não me engano, isso está estagnado, essas provas de revalidação elas estão estagnadas há vários anos e com diversos processos judiciais aí que atravancaram, inclusive, o processo de titulação. E uma vez aprovada a pessoa numa prova dessa, ela será muito bem-vinda, tapete vermelho, inclusive lá no nosso sindicato, entendeu? Passa a ser colega de imediato, né? É uma questão, não é corporativismo, defesa de mercado, é nada disso. Isso é um momento na vida em que todos nós que nos formamos aqui no nosso país passamos, né? A começar pelo vestibular, que é um filtro já, né? Que seleciona os melhores alunos que se desempenham numa prova. É a melhor maneira que a gente tem até hoje de admitir profissionais, né? De admitir pessoas que serão os futuros profissionais médicos. Doutor Guilherme. As provas têm que ser realizadas, realmente está muito estagnado esse assunto, né? Mas não, acho que para pular essa etapa nós não concordamos, isso é inconstitucional e mesmo que porventura o governador venha a sancionar essa lei, muito provavelmente ela será derrubada na justiça, como aconteceu em dezenas de casos, se não centenas no nosso país. E o Sindicato dos Médicos ou o próprio CRM já tomaram alguma atitude judicial com relação a isso, a aprovação desse projeto de lei, ou estão ainda aguardando que isso venha a ser sancionado pelo governador Gladson Cameli? Então, geralmente esses assuntos relacionados à revalidação cabem ao Conselho Regional de Medicina, que é o órgão que certifica, né, que dá o número para o registro, né, para o médico poder atuar profissionalmente.
Então, por isso eu entrei em contato até com a presidente do Conselho Regional de Medicina, a doutora Leuda, ofereci todo o nosso apoio, inclusive disponibilizei o nosso jurídico também, para que auxiliasse de alguma maneira nesse processo, né? nessa ação judicial. Então, eu estou de stand-by, na verdade, respeitando, né? Isso cabe ao Conselho Regional, mas estamos aqui com as portas abertas para ajudar o Conselho Regional de Medicina a qualquer momento que formos solicitados, porque isso realmente não pode vingar. Doutor Guilherme, eu entendo que é legítimo esse argumento, é necessário mesmo uma revalidação. Eu até sou favorável a que seja feita um processo na medicina parecido com o que ocorre com os advogados com relação ao registro de OAB, mas enfim, isso seria uma outra discussão para um outro momento. Porém, como explicar para aquele acreano que vive lá em Santa Rosa do Purus, lá em Jordão, lá em Porto Walter, que se duvidar ele não tem acesso nem a um profissional de enfermagem, imagina a um médico. Como explicar para ele essa situação? Simples. Eu acho que não somos nós que temos que explicar, né? Na verdade, é o governo do Estado, né? São gestores que têm que prestar satisfação à população, a mesma população que os elegeu, né? A gente tem que acabar com essa politicagem, né? E dizer que nenhum médico quer ir para lá. A gente não quer ir para lá pelo mesmo motivo que nenhum juiz, nenhum promotor, nenhum outro profissional extremamente capacitado vai querer ir para um lugar desse se não tiver condições de trabalho e boa remuneração, né? A gente sabe que são lugares de difícil acesso, né? Lugares que é difícil de você criar a tua família, oferecer boas condições de vida, né? E então, naturalmente, uma questão de mercado até, os profissionais acabam procurando locais mais com estrutura melhor. A medicina, a gente lida com vidas, a gente não lida com qualquer papel, documento. A gente é uma coisa muito séria trabalhar num lugar desse sem condições mínimas de trabalho, sem uma remuneração mínima. Você é solicitado 24 horas por dia. Então está mais que na hora de ter uma carreira de Estado, né? A gente tem essa proposta, isso está bem documentado pelo sindicato há vários anos. Estamos em tentativa de negociação do PCCR. O PCCR prevê, por exemplo, uma remuneração justa para o profissional que vai para o interior, né? Muito melhor do que quem fica na capital. Isso é mais do que justo pelos motivos que eu esclareci, que eu coloquei aqui antes, tá? E aí nós temos certeza que não só vai o profissional, como vai um bom profissional. É isso que a gente quer. Então não é questão de mercado, não é questão de reserva, é questão de primar pela qualidade, que é uma coisa que há muito tempo a gente não vê aqui no nosso estado. Nenhum governo está primando por isso. Tá? Nós estamos formando bons profissionais, seja pela Universidade Federal, seja aqui pela residência médica, e estão deixando o estado. A gente não tem concurso público há 7 anos. Então, assuntos que o sindicato vem debatendo há muito tempo, eles resolvem esse problema. O doutor... Falta, na verdade, vontade política, disposição para discutir por isso na mesa. Que foi isso que ontem nós, junto com os outros sindicatos da saúde, fomos tratar lá junto à CESACRE e não fomos atendidos, né? Mais uma vez, tentaram protelar a discussão e o assunto explodiu. Vocês não foram atendidos ontem, então, nessa tentativa de negociação com a CESACRE, é isso? Exatamente. Haviam pessoas de cada setor, um da Casa Civil, da Secretaria de Planejamento, Articulação Política, que deveriam estar presentes e não puderam comparecer por motivos diversos, que nós estamos acostumados já a ouvir, as desculpas, né, diversas, e não apreciaram nenhum dos pontos de um documento que todos os sindicatos da saúde apresentaram 16 dias atrás, 17 hoje, né? Então, nós apresentamos um documento para eles com algumas reivindicações no dia 4 de maio, tá? E até o dia 20, eles não tinham apreciado nenhum deles. Tá? Quiçá houvesse realmente algum motivo para faltarem à reunião, motivo de saúde, etc., mas deveriam, no mínimo, ter apreciado o documento, emitido algum parecer provisório, ou seja, nenhuma satisfação foi dada, foi tentado reagendar, ou seja, protelar, enquanto, na verdade, nós estamos vendo aí que o governador está pretendendo já aprovar a LDO já do ano que vem. Ô, doutor, dentro dessa discussão e desse projeto que vocês estão
apresentando com relação a cargos, carreiras e salários dos profissionais, dos médicos. Como inserir a Universidade Federal num projeto dessa magnitude para que a gente possa aproveitar também esses profissionais que estamos formando aqui? Porque a gente sabe que, na maioria, são pessoas que vêm de fora, na maioria, desculpa, é pessoas que vêm de fora, e aí acabam se formando, tem vínculos familiares e diversos outros vínculos de outros estados, e após a formação retornam para os seus estados e a gente perde esses profissionais. Existe algum projeto, alguma proposta com relação a isso? Bom, quando a gente fala em criar uma carreira de Estado, a gente resolveria praticamente esse problema. Você imagina um profissional hoje que é admitido num concurso público efetivo, que a gente já não tem há mais de 7 anos. Você imagina uma situação que o profissional entra na carreira, começando a exercer a profissão, o seu vínculo público, numa cidade distante, como por exemplo Santa Rosa. Ele sabendo que ele vai para Santa Rosa e que ele vai cumprir alguns anos de serviço lá, que ele vai poder migrar para outros municípios, segundo a sua vontade, com o passar do tempo, como todo o programa de carreira que a gente vê em outras profissões, principalmente do jurídico, né? Ministério Público, Judiciário. Então, o profissional vai para Santa Rosa, depois de alguns anos de cumprimento desse serviço, recebendo uma remuneração diferenciada, ele vem para outra cidade mais próxima da capital, se for o desejo dele, incorporando, né, esse benefício que ele recebeu lá na cidade interior, justo e merecido, porque ele cumpriu o serviço que era tão necessário na região, né? Você imagina isso com o passar do tempo, né? O quanto isso pode até criar uma disputa até por esse cargo, né? Por essa vaga no município distante. Não tem jeito, a melhor maneira que a gente tem é através da remuneração, né? E isso é uma questão de mercado, por isso que a gente vê que, porque não é à toa que o Sudeste, que o Sul do país, são os lugares onde concentra o maior número de profissionais médicos no Brasil. E não só médicos, quaisquer outras profissões, porque são lugares bem desenvolvidos, onde você tem boa estrutura, você tem estradas de qualidade, você se locomove com facilidade, você tem escolas de qualidade, quer dizer, você tem uma qualidade de vida, não é só relacionado ao trabalho, toda a vida ao seu redor funciona melhor, entendeu? Então a gente já tem essa diferença da nossa capital para as outras capitais. Você imagina num município do interior, uma cidade, por exemplo, onde você só chega de barco ou de avião e não tem avião todo dia. Tem que ter um atrativo então, a mais, né? Tem que ter um atrativo a mais, que no caso seria a carreira e a remuneração, né? E claro, não há demérito nenhum em falar isso, vergonha nenhuma em falar isso, entendeu? Isso faz parte de qualquer do mercado capitalista, que queira realmente resolver um problema, principalmente o mais importante de todos, que é a saúde, é o que a gente está vendo agora. É só perguntar para cada cidadão qual é a maior preocupação que eles têm hoje. E não só hoje, até antes da pandemia. A saúde sempre foi o maior problema, o maior gargalo da gestão pública, não só no nosso estado, como no país inteiro. Doutor, o sindicato tem algum levantamento apontando em números, por exemplo, qual é a nossa deficiência de médicos aqui no estado? Olha, nós estamos fazendo esse levantamento, né? Talvez o Conselho Regional de Medicina já tenha esses números. O último levantamento feito pelo Conselho Federal de Medicina apontava uma concentração de médicos na capital, de aproximadamente 75%. 50% da população está na capital aproximadamente, mas dos médicos 75% estão aqui. Então, realmente, a gente precisa de um programa de interiorização. Isso já foi apresentado e não somente para essa gestão. Isso é uma proposta antiga nossa. O nosso colega Genilson, que é até deputado, participou conosco dessas discussões com o ex-governador Tião Viana. Nós conseguimos algum avanço nesse sentido, mas assim, muito aquém do que esperávamos, e por isso que a gente não vê ainda o resultado assim, efetivo, né? Nós vivemos hoje um problema muito sério também na cidade de Feijó, né? Feijó, por exemplo, faltam profissionais, a escala está furada, os colegas vivem nos comunicando dos problemas que eles enfrentam lá, né? O colega tem que fazer atendimento clínico, pediátrico, geriátrico, cirúrgico e obstétrico. Um médico só para fazer tudo isso no hospital, numa cidade
é realmente uma sobrecarga de trabalho sem fim, né? Configurando até assédio moral. A gente comunica, a CESACRE tem ciência disso, tá? Tenta resolver o problema, mas não resolve de fato. Existe um jeito fácil, é a gente sentar, virar de avesso esse PCCR, esse projeto nosso, essa proposta nossa, que já é antiga, tá? Aprovar isso de imediato, com urgência, para que a gente possa efetivamente ter médicos suficientes e com boa qualidade, porque afinal de contas ainda o concurso público é a melhor maneira que a gente tem de aferir, né, a qualidade do profissional. É claro que ela não é perfeita, mas é a mais democrática e meritocrática também. Doutor Guilherme, obrigado pela sua participação, pelo debate. O Gazeta Entrevista está aberto para a gente levar à frente esse debate em prol da população acreana. Muito obrigado, uma ótima sexta-feira para o senhor. Até a próxima. Eu agradeço a oportunidade com vocês e aviso a todos também que semana que vem nós teremos, segunda-feira, teremos uma coletiva de imprensa com os outros sindicatos da saúde. Conto com vocês da TV Gazeta lá para ajudar a divulgar a decisão de toda a saúde. Um abraço a todos, uma ótima semana. Obrigado, esse foi o doutor Guilherme, presidente do Sindicato dos Médicos do Acre. E essa foi mais uma edição do Gazeta Entrevista dessa sexta-feira, 21 de maio de 2021.